Muita gente, quando vai para os Estados Unidos, escolhe o estado em que vai morar com base em proximidade com os amigos ou com a comunidade brasileira, pelo clima com os quais eles mais se identificam ou até pelo salário que eles podem ganhar dentro daquele estado. Naturalmente, todos esses são pontos super relevantes, eu tenho falado sobre isso algumas vezes no canal, mas o que quase ninguém fala é um dos pontos que podem ter um impacto gigantesco na sua vida, no seu dia a dia, que é a natureza. Olha só, não é exagero, tá? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, em menos de 3 dias eu me deparei com um furacão em Orlando, na Flórida. Eu fiquei preso no hotel com a minha família, praticamente sem comida, porque a gente não se atentou à gravidade da situação. Foi super complexo, o hotel não tinha restaurante. Então assim, a gente ficou ilhado ali por algum tempo, até que as coisas conseguiram normalizar. A gente deu um jeito de se virar. Mas a falta de conhecimento ou de atenção fez com que a gente passasse um perrengue. Esse vídeo aqui não tem como objetivo de forma alguma, é importante você entender isso, colocar medo em ninguém, tá? Até porque eu vou colocar outras perspectivas que vão te fazer olhar para isso com mais tranquilidade. Mas acho que é muito negativo você ir para os Estados Unidos sem entender que a natureza é um fator muito importante aqui. E não só no qual é a temperatura ou a umidade do estado onde você vai estar. Mas aqui você vai se deparar com desastres naturais de uma forma que no Brasil não é comum. E assim, é até chato falar, mas eu imagino que você tenha visto o que aconteceu no ano passado na Carolina do Norte, o que aconteceu recentemente no Texas em relação ao alagamento, o que aconteceu na Califórnia em relação à queimada, o que acontece em vários estados em relação a tornado. Então, deixa eu tentar trazer um pouco mais de informação para vocês em relação a isso. Eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai sair com um pouco mais de ideias sobre como que você pode construir esse projeto e como que você pode se preparar para lidar com essas coisas, tá? E aí você precisa entender que, como tudo na vida, tudo tem um ponto positivo e um ponto negativo. Então, por exemplo, você quer ir para a Flórida, você vai conseguir um clima incrível, assim, é sol o ano inteiro, mesmo quando tá chovendo, é um sol, um céu aberto lindo, maravilhoso, mas você vai precisar lidar com furacões. Você quer ir para a Califórnia, que tem aquele clima de cinema, né? Até uma década atrás era o estado preferido nos Estados Unidos inteiro, porque tem um clima perfeito. Mas ele tem uma das maiores taxas de evacuação por incêndio no país inteiro. Se você for pro norte dos Estados Unidos, você vai ver aquela neve incrível, igual naquele filme Esqueceram de Mim, o Macaulay Culkin, ele tava passando o Natal em Nova York, aquela neve maravilhosa. Mas já imaginou ficar preso em casa durante semanas em alguns estados, num clima de menos 20 graus, por exemplo? Aqui já não é mais tanto cenário de filme. Percebe que da mesma forma como existem esses potenciais problemas, tem um outro lado bom também que você vai poder aproveitar. Principalmente se você conseguir neutralizar ou lidar com essas questões que eu vou trazer. Eu me chamo Cris e se você gosta desse tipo de conteúdo sobre Estados Unidos, mais pé no chão, mais informativo, para fazer você pensar ou se planejar com mais qualidade, é o que eu faço nesse canal. Esse vídeo, inclusive, aqui ele faz parte de um curso que eu estou trazendo gratuitamente, que começou falando sobre como você toma a decisão se os Estados Unidos é para você e como que você pode fazer isso de forma mais madura. A gente vem cobrindo vários assuntos e a gente vai chegar em custo de vida, adaptação no país, primeiros passos e várias outras coisas. Então, se você gosta disso, clique em se inscrever, porque toda semana está tendo vídeo e tem sido incrível. O feedback das pessoas tem sido maravilhoso, tem ajudado muita gente que está pensando em vir ou que já está vindo para os Estados Unidos. Aí tem gente que vai pensar assim, nossa, mas para que eu vou para um país que tenho que lidar com essas coisas? A vida ela é assim, né? Se você fica no Brasil, você tem que lidar com outras coisas. A gente é brasileiro. O que a gente vive no Brasil é cenário de guerra e caos. Pior do que qualquer coisa que você possa pensar em viver nos Estados Unidos. Se a gente for pensar no número de pessoas que sofrem violência, é absurdo. Por outro lado, os Estados Unidos está agora em 2025 caminhando para a menor taxa de homicídio da história do país. Ou seja, você perde de um lado, mas você ganha em outros 500. Além disso, vários dos países europeus que as pessoas admiram são cobertos de neve o ano inteiro. Então, assim, esse é o planeta, cara. É assim que a gente vive, é lidar com isso e bola pra frente. Mas sabe uma coisa curiosa que eu aprendi vivendo aqui nos Estados Unidos? Como que o americano ele aprendeu a lidar com isso? Ele simplesmente sabe resolver essas coisas. Essas coisas, para a imensa maioria dos casos, já não é mais um drama tão grande, embora possa ser em situações de desastres imprevisíveis e tal, é complicado. Mas para vários desses pontos aqui, os caras já têm planos, sabe? Então o americano ele é muito de se preparar, tem plano A, B, C, D, E, enfim. É super interessante ver como que eles são proativos para lidar com essas coisas e a vida segue com normalidade. O que eu vejo, por exemplo, em comparação ao Brasil, aqui tem enchente? Tem. Mas quando elas acontecem, normalmente está relacionado a uma chuva imprevisível e ela acontece numa região de um rio, não foi por causa de poluição ou por causa de ralo entupido no meio da cidade. É o que a gente vê no Brasil. Os desastres que acontecem no Brasil são aqueles que eles são muito evitáveis, né? É todo ano naquela mesma região, acontece a mesma coisa e vai, embora tenha sempre as suas exceções. Mas muitas vezes está relacionado à intervenção humana e a problemas que acontecem relacionados
a ineficiência do Brasilzão. Aqui já é um pouco diferente. Aqui quando acontece é porque realmente não tinha o que fazer, a natureza ela se mostrou mais forte e acabou. Então vamos falar um pouquinho agora sobre os principais riscos em diferentes regiões. Eu acho que isso vai ajudar demais você a olhar para aquele estado que você estava pensando ir com uma perspectiva um pouco mais robusta. Se você pensar naquela região mais pro oeste dos Estados Unidos, e aí eu vou usar esse meu mapinha aqui, ó, essa região aqui dessa costa, tá vendo? E aí você for pensar em Califórnia, Oregon e Washington, você vai encontrar uma natureza incrível, mas você vai ter que lidar com muita queimada e você vai ter que lidar eventualmente com terremotos. Terremotos acabam não sendo tão sérios, embora já tenha acontecido, queimadas são mais presentes. A gente viu no ano passado na Califórnia um negócio horroroso que destruiu uma região super rica, enfim, foi complexo pra caramba, várias pessoas tiveram que evacuar, perderam casas, etc. Então é importante estar preparado para isso e saber que na Califórnia você vai ter esse lado negativo. Eventualmente, pedaços do estado são mais ou menos vulneráveis a isso, aí é uma questão que você pode pesquisar. O legal é que tudo que eu vou falar aqui você consegue ver em mapa na internet. Se você abrir, por exemplo, o site do FEMA, eles colocam mapa para tudo que você puder imaginar. Mapa de alagamento, mapa de terremoto. Então é super interessante porque você consegue ver no estado como um todo, mas você consegue ver naquela ruazinha onde você está, porque às vezes tem uma região que alaga, mas naquela rua ali é uma região mais alta e aquela casa nunca foi alvo de nada. Eles mostram inclusive qual o percentual de chance de acontecer algum problema relacionado àquele assunto nos próximos 5 anos, 15 anos e tal. Eles têm um rangezinho assim, é super informativo, então tem muita informação para você conseguir se planejar e quando você for pegar uma casa, você olhar essas coisas, isso é super sério. Então, por exemplo, se você estiver olhando uma casa no Zillow, o aplicativo mais popular aqui de aluguel de casa, de compra de casa, quando você está na página da casa, é só você descer um pouquinho, que lá vai aparecer qualquer nota de 1 a 10 para o risco para cada uma dessas coisas. Se for 1 é baixo, se for 10 é alto, super interessante e pode te ajudar a navegar, explorar e tentar entender por conta própria onde você pensava em morar, quais são os riscos que você pode ter para casas que você talvez alugaria, sabe? Se você for para o Sudeste, aí eu tô falando dessa regiãozinha aqui, ó, que vai pegar Flórida, Geórgia, Alabama, Mississippi, ali você vai ter que lidar com furacões. O furacão ele é complexo, mas ele avisa que está chegando, né? Você sabe semanas e semanas antes. Então, quem está nos Estados Unidos recebe monitoramento no celular, eles avisam tudo, sabe? Para todos esses desastres naturais, você recebe mensagem no celular. Via de regra, costuma ser bem eficiente, ainda mais para eventos que te avisam com antecedência. Então, se tem um furacão se formando lá na América Central, você já sabe que isso vai acontecer semanas antes, eles vão prevendo trajetória, força, etc. E aí a cidade inteira se prepara, o estado inteiro se prepara para lidar com isso. Percebe que os estados que eu tô falando aqui não se restringem só a eles, tá? Porque, por exemplo, teve um furacão que atingiu a Carolina do Norte, que já fica mais pro norte ali da Geórgia, a Carolina do Sul. Quando a gente fala com natureza, nunca tem como prever tudo, eu tô trazendo só os principais estados que tem que se preocupar mais com isso. Mas com furacão você traz chuva, né? Então, muitas vezes o furacão ele acaba trazendo alagamento, sem falar o vento, pode quebrar a casa, aquela coisa toda. Na Flórida, por exemplo, é muito comum você ver na região de Tampa, que fica no litoral, ou então na região de Miami, pessoas evacuando quando tem um furacão. O pessoal de Orlando já não tem tanta preocupação, porque fica no meio do continente. E o furacão ele já perde muita força quando ele toca na terra. E aí entra aquilo que eu falo, de saber lidar. Então, se você vai morar nesses lugares, beleza, mas saiba que você vai ter que lidar com furacão de vez em quando, provavelmente todo ano, talvez 1, 2 por ano. Assusta pra quem não vive isso no Brasil, né? Porque o Brasilzão ele é abençoado do ponto de vista de natureza. O povo que estraga tudo, os políticos, etc., que não ajudam. Mas aqui isso acaba, no primeiro momento assusta, no segundo você já não se importa tanto, no terceiro você já tá ignorando aviso de furacão. Acredite se quiser, na maioria das vezes é assim. Se você pensar nessa região central aqui, ó, aqui você vai ter uma região de tornado muito forte. E aí vai pegar estado pra caramba. Vou até ler alguns aqui só pra facilitar. Você tem Oklahoma, Kansas, Arkansas, Iowa, Missouri, Texas, Colorado, Louisiana, Minnesota, Dakota do Sul, Mississippi, Illinois, Tennessee, Indiana, Nebraska, Kentucky. E não necessariamente se restringe só a esses. Os Estados Unidos tem 50 estados, nem todos esses vão ter todas as suas regiões afetadas por tornado, algumas são mais frequentes do que outras. O tornado ele tem a característica de que ele não avisa que vai chegar, né? Ele surge de uma vez, você consegue prever ali pelo clima, mas mesma coisa, o pessoal fala que eles dão aviso de tudo quanto é possível imaginário, de que está se formando a possibilidade de tornado. Então eles têm níveis, né? Se há uma possibilidade de tornado, se há um alerta de tornado, ou se tem tornado na região, e você consegue acompanhar tudo assim como furacão, assim como queimada. Só que o tornado é muito mais rápido, né? Então ele surge do nada
ele destrói tudo muito rápido e ele acaba muito rápido. Então nem sempre você consegue reagir, ao contrário de um furacão, por exemplo. Se você pensar mais para essa região aqui do centro-sul, e ali você vai ver o Texas, o Oklahoma, você vai ter que lidar com o tornado que eu falei, você vai ter que lidar com vento, em algumas regiões você vai ter que lidar com queimada. Texas, por exemplo, alguns anos atrás ele teve neve, cara. Inimaginável Texas com neve, aconteceu. A gente teve, infelizmente, uma situação assim horrível de se falar, um enchente que aconteceu algumas semanas atrás no Texas, poucos dias na verdade, e que pegou várias pessoas. Não quero falar sobre esse assunto, muito triste, mas assim, nem sempre essas coisas são previsíveis, porque a natureza ela é complexa, então é o que é. Se você for pensar nessa região aqui mais do centro-norte, ali você vai ver Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana. Em todos eles você vai ver muita tempestade forte mesmo, severa, além deles poderem ser afetados por tornados também. Se você olhar para o norte dos Estados Unidos, eu estou falando dessa faixa inteira aqui de ponta a ponta, que vai pegar o Maine, New Hampshire, essa faixa inteira tem estado pra caramba. Utah também, que não fica no norte, ele fica nessa região aqui, mas ele é muito afetado por isso. Aqui você vai ter muito frio, muita neve, eventualmente você pode ter nevascas assim extremas, principalmente naqueles estadões mais lá do norte, próximos ao Canadá. Sem falar do Alasca, né? Para quem não sabe, nessa pontinha aqui dos Estados Unidos, se você for para cima tem o Canadá, você atravessa um pouco o Canadá e aí você encontra o Alasca, que é território americano. Lembra que eu falei para vocês que tinha aquele órgão no governo americano chamado FEMA? Eles têm um ranking dos estados com o maior número de desastres naturais. Talvez isso daqui surpreenda vocês, tá? O estado número 1 em desastres naturais, acredite se quiser, é a Califórnia. O estado número 2 é o Texas. Depois é Oklahoma, Nova York e a Flórida. Muita gente ia pensar na Flórida em primeiro lugar, né? Porque tem muito brasileiro na Flórida, porque sai muito no jornal, porque o furacão é sempre muito intenso, muito dramático. Mas não, a Flórida é só o quinto dos 50 estados americanos. E claro, assim, saiba que todos esses estados são lotados de gente, assim, não tem nenhum estado desse daqui que é pouco populoso. Então as pessoas vivem, né, vida que segue, normal. Agora eu tenho certeza que quando você for planejar sua vinda para os Estados Unidos, o lugar que você vai morar, você vai olhar para isso aqui com outra perspectiva, que é, caramba, tem a coisa legal que eu queria ver, o clima, se era sol, se era frio, quanto que as pessoas recebem em média do salário lá, qual que é o custo de vida, mas quais são os desastres naturais e quais são aqueles que eu estou disposto a enfrentar e quais que eu estou preferindo evitar. Uma outra informação que pode ser útil, aqui nos Estados Unidos você tem um estado, você tem cidades e condados, né? Então, condado, ele é meio que uma categoria acima da cidade. Como se fosse um município no Brasil, vai. Mas é um pouco menos claro do que isso. Todo condado, ele tem que ter obrigatoriamente no site dele um histórico de evacuações. Então, quando você escolher um lugar para ir, você consegue entrar no condado, procurar os termos em inglês e olhar lá o que aconteceu para você poder saber qual que é o histórico e o que tem acontecido naquele lugar. Eu queria até saber de vocês, acho que é legal para a gente poder compartilhar e conhecer o que a nossa comunidade pensa, o pessoal que acompanha o meu canal. Mas comentem aqui o que para vocês não dá para enfrentar e qual que para vocês é provavelmente aquele que você escolheria dentro dessas coisas todas. Vai ser legal, vamos trocar uma ideia, compartilhar experiências aqui, eu comento e respondo tudo que todo mundo fala e eu queria conhecer um pouquinho do que vocês pensam. Vocês sabem que o meu canal ele tem como objetivo informar. É informar coisa boa, mas é informar o lado ruim também. Esse é um lado ruim e eu espero que com esse vídeo você abra a mente para poder encarar isso com maturidade, mas para você não ser surpreendido, sabe? Eu acredito demais na ideia de que o problema ele sempre vai existir, mas quando você se prepara para ele, você fica muito mais tranquilo e consegue viver a vida numa boa, sem muito drama em relação a isso e não deixa esse tipo de coisa te dominar. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, porque tem muito conteúdo legal. Eu vou te convidar, inclusive, a assistir esse outro vídeo que está aparecendo na tela, que é um vídeo que eu acho que ninguém está falando, que são os bons números do atual governo, e acredite, tem recorde atrás de recorde positivo. A mídia não tá te falando e eu espero abrir os olhos de muita gente com esse vídeo aqui para que vocês entendam que nem de longe o que a mídia brasileira e o governo brasileiro retratam sobre os Estados Unidos é a realidade de quem vive aqui. Então clica aqui e assiste que eu acredito que você vai se surpreender. Beleza? Então é isso, um abraço e até mais.